Glória a Jesus. Pai dos seus irmãos, os que puderem, por favor, abram suas Bíblias comigo. Salmo 1. Salmo de número 1. Salmo 1. Hoje nós estamos na segunda semana pensando sobre a maravilhosa graça. Semana passada nós pensamos sobre o agir de Deus na vida de um jovem extremamente improvável, Davi. Deus o escolhe numa condição totalmente adversa e projeta ele sobre todos os demais, fazendo dele, em primeiro momento, acima de tudo, o homem segundo o coração de Deus, mas consequência disso se torna o maior rei da história de Israel, um dos maiores reis de todos os tempos, no que tange ao aspecto humano da palavra rei. Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre um efeito que a graça traz sobre nós, e gostaria de buscar entender isso com vocês, porque a graça deve gerar um fruto da graça em nós, a estabilidade. Estabilidade não no sentido de estagnação, de estar parado, mas a estabilidade no sentido de suportar as coisas, de aprender a conviver e não se desesperar, muito embora as condições sejam adversas, as crises venham, as coisas se alterem. E a nossa proposta hoje é isso. Eu gostaria que você abrisse seu coração para que pudéssemos juntos compartilhar essa palavra e aprendermos a porção que Deus tem para nós na noite de hoje. Salmo 1, quem achou diz amém? Vamos ler os 3 primeiros versos, aproveitando a noite de culto de ensino, só um conselho aos pregadores, uma informação. Quando se trata do livro de Salmos, não existe versículo em Salmos. Salmos são versos, porque Salmos são poesias e músicas. E às vezes vem alguns, na simplicidade tudo passa, mas às vezes a gente senta para ouvir alguns obreiros que querem mostrar muita informação e já começa errando o básico. Então, como aqui são obreiros e o nosso intuito é fazer de vocês pregadores da palavra, procurem entender alguns conceitos bíblicos que são simples, mas são importantes. Então, quando se falar de Salmos, se lembre, Salmos são versos e não versículos, tá? Então, guarde essa informação e você vai conseguir entrar e sair bem em qualquer púlpito que você estiver no que tange ao livro de Salmos. Fechado esse parênteses importante para a nossa instrução, Salmo 1, verso de número 1 ao 3, diz a Bíblia: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você pode dizer comigo isso? Tudo quanto fizer prosperará. Eu gostaria muito, e ao longo da mensagem nós vamos pensar sobre isso, mas eu já quero introduzir a mensagem antes de orarmos. O que o salmista está ensinando é: primeiro, eu não devo fazer algumas coisas, e só depois eu devo fazer outras. Primeiro eu não faço, e depois de não fazer é que eu faço. Então, guarde isso na mente, e nós vamos procurar entender melhor esse conceito ao longo da mensagem. Se puder, feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra.
que ela possa se revelar sobre nós, trazendo e gerando ao seu tempo vida. Que possamos, Senhor, no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, receber a porção que o Senhor tem para nós nesse dia. Fala conosco conforme vem do Teu coração, nos instrui, nos orienta, nos equilibra, Senhor. Os dias são maus, são difíceis, mas a Tua graça nos equilibra, a Tua graça nos basta, e o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas falhas, nas nossas fraquezas. Revela a Tua palavra sobre nós, derrama sobre nós o Teu poder. É pelo que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e quem pode concorda comigo, diga amém. Tome seu assento, por favor. Há um aparelho, um invento já antigo, mas que hoje tem sido trazido de volta à atualidade em várias questões, tanto em aparelhos aéreos, quanto nas motos de última geração, chamada giroscópio. E o giroscópio é um aparelho que roda no próprio eixo e ele equilibra o equipamento. Então, existem motos já hoje em dia, ainda conceituais, ainda não é unanimidade no mercado, mas existem motos que você pode soltar ela fica em pé. E alguém diz assim, meu Deus, como é que pode isso? É porque lá dentro existe um aparelho equilibrando as coisas. E a graça de Deus, através da ação do Espírito Santo, é um giroscópio espiritual na vida de quem está andando na graça. Porque quando a Bíblia vai dizer sobre a paz que excede todo entendimento, quando a Bíblia vai falar sobre eu aprendi a viver contente, quando a Bíblia vai falar sobre dar graça em todas as coisas, quando a Bíblia vai falar que eu sei ter dificuldade, passar necessidade, mas eu posso todas as coisas, quando Deus me fortalece, o que a Bíblia está dizendo é: a graça de Deus não nos isenta das dificuldades. Um grande problema no segmento evangélico, na igreja, é dentro da confissão positiva, da ideia neopentecostal, que é levada pelos avivalistas ou por aqueles que gostam de trazer mensagens sempre positivas, e eu não sou contra isso. Eu acho que a gente já sofre muito no dia a dia para vir à igreja e só pensar em coisas ruins. Mas também, enquanto pregador da palavra, enquanto doutrinador, você não pode se comprometer a só mostrar o lado bom das coisas. Há uma canção muito antiga na Assembleia de Deus, e eu não lembro de quem era a autoria, mas a canção dizia assim: pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Tem alguém aqui mais antigo na Assembleia de Deus aí que vai lembrar disso? A canção dizia assim: pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também, né? E a igreja naquela época explodia num louvor desse. Mas hoje a gente quer sempre aquilo que Deus vai fazer sobre as nossas vidas, como se isso não requisesse algumas atenções da nossa parte, como se a gente não precisasse fazer absolutamente nada, como se fosse isso de forma aleatória, e sabemos que não é bem assim. Alguém está me ouvindo, gente? A graça, portanto, quando ela nos envolve, ela não nos isenta de problema. Mas o agir de Deus mediante graça, o Espírito Santo agindo em nós, significa que, mesmo enfrentando problemas, a nossa reação será diferente dos demais. Porque quem está debaixo da graça enfrenta a mesma luta que os outros, mas com a graça de Deus ele consegue enxergar algumas coisas que os outros não enxergam. A graça nos traz essa estabilidade. E aí, enquanto o ímpio está se desesperando, procurando pensamentos de derrota, pensando em tirar a vida ou o que fazer para se virar, a paz que excede todo entendimento nos abraça no meio da crise, no meio do caos. E aí você não entende o que está acontecendo, mas você fica em paz. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas espero que sim. Existem momentos na vida da gente que você está passando um problema e você imagina, você se auto-julga dizendo assim: não, mas eu devia estar nervoso agora, eu devia estar chorando agora, as pessoas deveriam me ver chorando agora. E aí você começa a ficar tranquilo de um jeito que você se culpa. Você fala assim: peraí, mas eu tenho que pelo menos disfarçar para mostrar que eu tô triste junto com eles.
essa sensação que na verdade não é que você não se importa, mas é o Espírito Santo te abraçando, dizendo assim: calma, eu já vou dar uma saída para isso aí. Existem momentos que você se culpa, você diz assim: peraí, está todo mundo arrancando o cabelo e eu não estou conseguindo aguentar o sono, eu vou dormir. Você sente mal com isso. Eu não, peraí, até para ser mais parceiro eu devia ficar acordado com eles aqui. Mas esse sono não é a falta do problema, é o Espírito Santo te abraçando, dizendo: faz aquilo que você pode, mas o resto deixa comigo, porque enquanto você dorme eu ainda trabalho. Pelo jeito não sou só eu que já passei momentos assim. É essa sensação no meio do caos, de que alguma coisa Deus vai fazer, é a graça nos estabilizando. O que mais me deixou triste ao ver a reação de muitos crentes no tempo da pandemia é justamente isso. Nós não podemos ter uma fé insana, uma fé desequilibrada, uma fé que não seja bíblica. Mas quando a crise começou e ainda está presente, o que não falta são pessoas que chamam pelo nome de Deus, dando mau testemunho de fé, muito mais focadas na desgraça, no caos, nas derrotas, do que naquilo que Deus é poderoso para fazer. Pessoas se desculpando, se escondendo atrás de crise para deixar a igreja, para deixar a família, para deixar a presença de Deus. E é a crise, é a crise, é a crise. E quando passar a pandemia ele vai arrumar uma outra crise, porque na verdade é a desculpa que ele está usando. Mas o contrário disso também, nós estamos vendo gente prosperando no meio de toda essa crise, crescendo como obreiro, crescendo como marido, crescendo como esposa, crescendo como empresário. Nós temos irmãos aqui na igreja que estão dizendo: pastor, a empresa dobrou o tamanho no meio da pandemia. Nós temos pessoas dizendo: pastor, trocamos o maquinário da empresa e está chegando mais. Nós temos irmãos aqui que começaram a pandemia com X funcionário, hoje estão com o dobro de registro. Por quê? Porque a presença de Deus e a graça vai nos envolvendo, dizendo: o mundo pode estar em crise, mas o mesmo Espírito que estava sobre Isaac, dizendo para ele: pode plantar. Isaac é ser humano como eu e você, olhando a terra seca, cheio de pedra. A alma humana está dizendo assim: nem planta, vai queimar a semente nesse sol. Mas a graça está dizendo: pode lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar. É essa estabilidade que a graça nos dá no meio da crise. É sobre isso que eu quero pensar com vocês hoje. E tem alguém me ouvindo? Se puderem, abra por favor Efésios capítulo 2. Eu quero apresentar um conceito, longe de polêmica, mas apresentar um conceito bíblico para a gente fazer uma diferenciação de compreensão aí muito importante. Efésios 2:8. Para ficar melhor, vamos ler na tela todo mundo junto, acho que fica melhor. Eu leio o porquê e aí vem todo mundo junto depois, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque... Vamos lá, vamos de novo. Porque... Pela graça o quê? Não, de novo, pela graça o quê? Sois. O que o texto está dizendo é: pela graça eu sou salvo. Tá certo? Então, eu nasci morto em delitos e pecados, certo? Tem alguém me ouvindo, gente? O que a Bíblia vai dizer é que todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Está comigo? Acompanha o raciocínio, senão não vamos longe. Então, significa que eu nasci morto em delitos e pecados, afastado de Deus pela natureza do pecado original em mim, tá? Aí a graça vem e me alcança. Mas a graça não me alcança quando eu estou purificado. A graça me alcança ainda morto em delitos e pecados. A graça me busca lá e me traz para cá. A graça me busca lá, morto em delitos e pecados, me pega e me traz para cá. O que eu preciso entender com vocês? Guarde isso.
Há uma teologia muito rasa sendo apresentada nos nossos púlpitos e muita gente vivendo em cima dessa ideia, pensando que a graça se estabelece como uma condição. Então, se eu agradar a Deus, a graça vai me abraçar. Se eu fizer tal atitude, a graça me dá a condição de alcançar algo. E graça nunca foi sobre condição, porque eu estava morto em delitos e pecados, todo torto diante de Deus. A graça foi lá e me pegou. Então a graça não me trouxe para uma posição, a graça me trouxe para uma condição. Volta lá. A graça me trouxe para uma condição. Por quê? Pela graça eu sou. Não, alguém entendeu, mas eu preciso melhorar. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: pela graça eu sou. Não, diga assim: pela graça eu sou. Não é porque você veio à igreja, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você está querendo ser mais crente. Isso é um processo de se parecer com Deus. Isso é o que a graça vai gerando em você. Mas você se torna, você passa a ser, porque a graça te alcançou quando você ainda não merecia, não entendia, não sabia. E a graça ainda permanece. Por quê? Porque todos os dias a gente ainda erra, mas a graça não se aparta de nós errando. Pelo contrário, ela nos abraça e diz, como uma criança que caiu, e o pai vai lá, estende a mão, passa um band-aid, passa um mertiolate assim, levanta e continua. Por quê? Porque eu te trouxe para uma posição. É a posição que está no ambiente da graça. A graça te trouxe para uma nova posição, independente da condição. Não é sobre aquilo que eu fiz, ou que eu faço, ou que eu farei. É sobre aquilo que Ele fez. A graça me alcança não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus fez. Está claro, gente? E Davi vai mais embaixo, porque no Salmo 23 ele diz assim: a condição não me afeta quando eu estou na posição certa. Porque Davi diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, isso é condição. Ainda que eu esteja na condição do vale, eu não temerei. Por quê? Porque eu estou na posição com Ele. Porque quando Davi diz assim, porque tu estás comigo, o sentido real da coisa tem que ser, porque eu estou com o Senhor. E aí quando você começa a entender o que Davi quer dizer, é como um pai que está ensinando alguma coisa para o filho. O filho sempre estará com o pai, porque o menor anda com o maior. Mas existem momentos que o pai pega o filho e diz assim: vai lá, meu filho, vai, pode ir. Não, pai, eu tenho medo, eu não estou inseguro, eu não tenho certeza. Pode ir, porque o pai vai atrás de você. Se precisar de alguma coisa, corre para o pai. O pai está aqui te olhando, está aqui te observando. Davi está dizendo: a condição do vale não vai me desestabilizar. Por quê? Porque eu estou na posição do pai, estou andando com ele. E se tu estás comigo, a vara, o cajado me consolam. E o meio do vale de sombra e de morte é o melhor lugar do mundo, porque a presença do pai derrama graça, me abraça, me envolve e me fará passar. Porque ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu estou andando. Eu não vou morrer no vale, não vou parar no vale, não vou fazer um acampamento no vale. Eu posso estar, mas eu estou andando. Aleluia. Graça é posição, não condição. Grava isso no coração, por favor. Para a gente continuar, você quer entender o que é a posição da graça? Olha aqui para mim. Seja sincero. Existem pessoas com um currículo melhor que o seu. Existem pessoas mais capacitadas que você. Existem pessoas que estudaram mais que você. Por que você que é o dono daquela empresa? Por que você que está naquela vaga do serviço? Existem pessoas mais bonitas que você, mas por que a tua esposa escolheu você?
Existem umas irmãs que também são mais calmas que a irmã, mas por que Ele escolheu você? A graça é o favor imerecido em todas as áreas da vida. É Deus nos pegando e dizendo assim: não é questão de você merecer ou não, mas é aquilo que eu te dou sem arrependimento. Vem cá, eu vou abrir essa porta para você. Aí o diabo pode dizer assim: mas o outro é melhor. E Deus diz assim: mas eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu escolhi ele, eu abri essa porta para ele. E não importa se tem outro melhor, se tem outra melhor, se tem um com mais currículo ou menos currículo. Quando Deus decide te colocar, pouco importa quem você era, Deus te deu e é seu. E aí eu abro mais um espaço para você entender. Vai dormir tranquilo. O que tem de gente insegura é porque não tem convicção de que foi Deus que deu. Se foi Deus que deu, o teu casamento está guardado. Se foi Deus que abriu a porta, ninguém vai derrubar você ali. Ah, pastor, mas querem puxar meu tapete. Ah, pastor, está de olho no meu marido. Ah, pastor, está de olho na minha esposa. Ah, pastor, ele quer o meu negócio. Para, vai dormir. Aquilo que Deus te deu, Ele garante. Aquilo que o céu te abriu, o diabo não vai tomar. Você pode erguer uma das mãos e dizer assim: eu estou onde Deus me pôs. Não, diga isso: eu estou onde Deus me pôs. Melhor aí, diga assim: eu tenho aquilo que Deus me deu. Ergue a mão bem claro e diga assim: eu não vou perder porque foi Deus que me deu. O diabo não vai levar porque foi Deus que me deu. O diabo não tem poder de tocar porque foi Deus quem me deu. E aquilo que Deus me deu, Deus ainda garante. Recebe essa palavra. O problema da insegurança é quando você toma aquilo que Deus não queria. É quando você pega para si do seu jeito. Aí fica aquela insegurança eterna. Eu tenho que dobrar o trabalho, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que olhar mais, eu tenho que viver mais. O obreiro não dá o microfone para ninguém, porque é uma mentira. Não vou deixar o não pregar não, porque vai que ele prega e ganha o povo. Então não vai pregar não. Eu não vou deixar o outro dar uma saudação não. Então o outro não vai dirigir o culto. Quando você pegou isso aqui porque você pegou, é assim que tem que ser. Quando você sabe que foi Deus que deu, vai lá, vira tudo aqui, deixa Deus te usar, porque Deus é que garante. Acenda um alerta na sua vida. Se você está lutando demais para manter, talvez não era aquilo que Deus tinha para você. Então tenta se acertar com Ele, para ver se Ele te estabiliza aí, porque senão você nunca será estável. E aí você vai estar sempre flutuando, sabe? Bipolar, angustiado, preocupado, angustiado com o que vai comer, beber ou vestir. Por quê? Porque não foi Deus que acrescentou. Mas quando você está em paz, você passa a ter a mesma preocupação e angústia, mas o Espírito Santo te abraça e diz assim: calma, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, quem abriu essa porta fui eu que dei seu filho. Você fica angustiado: meu Jesus, como é que esse menino vai andar nesse mundo perdido? Mas o Espírito Santo te abraça e diz assim: calma, fui eu que gerei, eu te dei graça, eu vou cuidar dele. Ele está na escola, cheio de ideologia, mas eu vou guardar ele lá. Ele está no trabalho, começando um emprego novo, cheio de amigo errado, mas eu vou guardar ele lá. Calma, fui eu que te dei. É isso que a graça faz. Ela nos estabiliza no meio do caos. Ela nos traz tranquilidade, sabendo que temos que fazer tudo o que pudermos, mas quem garante é o céu. Não é sobre quem é mais qualificado. Se Deus te deu, descansa. 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 Vou dizer de novo: vai dormir, fique em paz. Foi Deus que te deu, descansa. Para. Aprenda a equilibrar isso. Alguém me ouve? E o que o texto diz é que a graça nos posiciona. Eu vou voltar depois no texto do Salmo, mas uma das coisas importantes, guarde isso, ele diz assim: porque será como a árvore plantada.
junto ao ribeiro das águas, e vai dar fruto ao seu tempo. O que o texto diz? Quando você está baseado na graça, a graça vai te plantar, vai te dar estabilidade. E a árvore plantada com raiz profunda não depende do ambiente. Vou dizer de novo, a árvore que tem raiz profunda não depende do ambiente. Árvore sem raiz, raiz curta, qualquer vento derruba e qualquer mudança no clima prejudica. Se o clima secou, a árvore murcha. Se o clima está quente demais, ela queima. A árvore que tem raiz profunda, pode estar o frio que vier, pode ter o sol que chegar, ela continua estável. Por quê? Porque a raiz vai buscar alimento lá embaixo, é profundo. Onde ela busca comida não depende do ambiente ao redor. E é por isso que ela vai crescendo frondosa, independente do que está acontecendo. Às vezes vem um vento mais forte, ela dá uma curvada, mas depois ela continua crescendo e subindo. Por quê? Porque as raízes são profundas. É isso que a graça traz sobre nós, a estabilidade. Existem momentos que vem uma tempestade, até leva folha, leva galho, leva planta, mas aí ela vai se renovando. Alguém está me ouvindo? É a graça. Foi a graça que te trouxe a essa igreja. Foi a graça que me trouxe para a Americana anos atrás. É a graça que está falando conosco em todo esse tempo. É a graça que nos permite sentir essa presença. Eu estou falando e vocês ouvindo, e todos sentindo algo diferente nesse ambiente de culto, porque a graça está presente nessa casa. E ela vai nos abraçando desde a hora que a gente chega, e ela vai conosco até a hora que a gente chega em casa, e ela permanece com a gente ali e vai andando com a gente. É a graça, é o favor imerecido. Não tem mérito, mas ela nos alcançou e nos estabilizou. É a graça que trabalha desde o Gênesis. É a graça que pega um homem como Noé e diz assim: persevera, continua, vai fazendo, mas nada está mudando, vai, insiste, porque eu estou guardando a tua família. É a graça, é a graça. É a graça. Alguém está me ouvindo? E a Bíblia diz que a graça alcança Noé mesmo quando Deus quer destruir o mundo. Mas a graça abraça ele e diz assim: você não. A tempestade vai descer, todo mundo vai se abalar, mas eu estou te mostrando aquilo que os outros não conseguem enxergar. Você pode estender a mão sobre alguém e dizer assim: é a graça que garante, é a graça que tem te sustentado. Levanta a mão de profetas assim: a graça ainda te basta. Não, melhor diga assim: a graça ainda te basta. A graça ainda te basta. E eu quero chamar a sua atenção para o começo do texto, e agora a gente começa a focar na mensagem de hoje, porque a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado, ou seja, abençoado, tá? Vamos trazer para um português mais claro. Abençoado. Quem é abençoado? E aí o texto vai e diz assim: abençoado é aquele que não anda. Pode dizer comigo? Diga assim: abençoado é aquele que não. Não entendeu? Eu vou melhorar. A bênção de Deus começa a se manifestar primeiro naquilo que eu não faço. Antes de fazer, não faça. Me ajuda a pregar. Olha para alguém e diz assim: antes de fazer, deixa de fazer. Vou melhorar? Diga assim: antes de fazer, deixa de fazer. O texto é autoexplicativo. Deixa eu melhorar para vocês. Está com a Bíblia aberta aí? Vou explicar, você nunca mais vai esquecer isso. Se precisar, anota, escreve, grava o vídeo, faz alguma coisa, mas não perde isso. Vamos inverter a ordem e imaginar que tivesse escrito assim, ó, o verso 2 antes do 1.
Bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só tem um detalhe: ele tem o prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Porém, depois que ele sai do culto onde ele estava meditando na lei, da oração, aí ele tem um probleminha, porque aí ele senta para bater um papo com os ímpios. E aí, na segunda-feira no serviço, ele ouve os conselhos dos ímpios. E depois ele senta no caminho dos pecadores. E termina o dia na roda dos escarnecedores. Alguém já está entendendo, mas esse é o raio-x da vida. Porque a maioria de nós estamos invertendo os versos. Não se trata de não amar a palavra. Se eu perguntar aqui quem ama a palavra, todo mundo vai dizer, eu, pastor. Se eu perguntar quem ama a Deus, você vai dizer, claro, eu. O problema não está em relacionar-se com a palavra e meditar nela. O problema é que se o círculo social que eu convivo está baseado no verso primeiro, de nada adianta eu ter o prazer na lei do Senhor, porque as más conversações vão corrompendo os maus costumes. E aí eu posso amar a palavra, posso pregar bem, posso conhecer o texto, mas eu saio desfazendo tudo aquilo que a graça trouxe sobre a minha vida. Por quê? Porque o conselho dos ímpios vai falar mais alto que o conselho de Deus. É por isso que Deus, na sua sabedoria, começa dizendo, antes de amar minha palavra, se afaste da palavra do ímpio. Antes de se relacionar com os meus conselhos, se afaste dos conselhos do mundo. E é aqui que começa a modinha de hoje. Não, mas eu tenho meu relacionamento social, pastor. Eu tenho os meus amigos, pastor. E aí vem a palavra clássica que o diabo colocou na cabeça da igreja de hoje. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Isso é coisa de retrógrado, quadrado. Isso é coisa da igreja antiga. E aí, para agradar a galera, então é o seguinte: abaixa a luz da igreja, coloca um strobo, pinta de preto, me dá um banquinho, eu vou cruzar minha perna. Como eu não sei tocar violão, eu vou falar mensagem para vocês. Mas vou falar assim, ó: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Melhora a música aí, Fernando. E não se detém no caminho dos pecadores. Você, pecador, Jesus te ama. Fica aí fazendo tudo errado, mas Ele te ama. E aí a galera fala assim: ó, essa é a mensagem. Esse é o pastor. Essa é a igreja. Inclusive eu posso sair daqui, eu vou me prostituir, vou me drogar, vou dançar, vou usar o que eu quiser, e está tudo certo. Porque o conselho dos ímpios está tudo bem. E o Salmo primeiro começa dizendo: não adianta querer dizer que ama a palavra, que adora a Deus. Primeiro deixa de fazer. Primeiro você rompe o vínculo lá e depois estabelece o vínculo aqui. Primeiro você quebra a ponte lá e aí depois eu te encho aqui. É simples assim. Estamos perdendo os nossos. Tem gente de dentro se perdendo fora, porque tudo virou normal. Não é normal. Quer ganhar alguém, ore por ele, interceda por ele e traga ele para cá, porque lá fora quem vai se perder é você. E não adianta se misturar. Há um pensamento otomano que dizia assim: aves da mesma plumagem voam juntas, corvos voam com corvos e águias voam com águias. O problema é que as águias crentes que renovam as asas estão querendo andar com corvo lá fora. Só que quem olhar o corvo vai dizer: ixi, isso não é águia não, isso é corvo também. Vamos melhorar um português melhor? Você quer andar com bandido? Não, mas eu não sou. Pode andar.
Só que se a polícia te prender e estiver dentro do carro, você vai preso junto, amigo. Mas não tem nada a ver, pastor. Deus está dizendo: o abençoado é aquele que quebra os laços com o mundo, porque só aí ele consegue se relacionar comigo de verdade. O que o Salmo está dizendo é: eu só vou ter prazer na lei do Senhor quando o prazer do mundo não for mais essencial, quando não vier em primeiro lugar. Ah, pastor, mas são meus amigos, é o meu círculo social, é a minha amizade, é a minha turma. Se isso é o teu prazer, você nunca saberá o que é o prazer da lei do Senhor. E é por isso que ele começa dizendo: quebra a ponte lá fora, e aí você vai estabelecer um contato aqui comigo. E isso é tão sério, por quê? Porque a gente só conhece a graça. A gente só sabe o que é graça de verdade é na prova do fogo. E na prova do fogo, como isso acontece? Acontece como com Sadraque, Mesaque e Abednego. Está tudo bem. Não está tudo bem. Porque aparentemente tudo está bem. Só que as pessoas ao redor estavam dizendo: precisamos afastar eles de Deus. Os amigos de trabalho, a turma da Babilônia estava dizendo assim: não, esses meninos oram demais, tem que afastar eles de Deus. E aí chega uma hora que é a hora da decisão. Dobra o joelho para não morrer, ou arrisca tudo e permanece com Deus? Bem-aventurado é o que não anda no conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios é o quê? Vou tocar a trombeta de novo. Dobra o joelho, está tudo certo. É só essa vez. Amanhã você volta para o seu Deus, mas só para não dar problema hoje, dobra o joelho. Todos sabemos a história. Eles dizem: olha, se Deus livrar a gente, está tudo certo. Se Deus não livrar, também não tem problema. Mas quando jogam os meninos na fornalha, a graça abraça e diz: ninguém toca aquilo que eu edifiquei. Se você tiver o cuidado de lembrar da história, as pessoas que jogaram os meninos morreram. E alguém se lembra a única coisa que queimou na fornalha? Aquilo que não lhes pertencia. Porque de Sadraque, Mesaque e Abednego não queima roupa, não queima sapato, não queima cinto, não queima cabelo. Mas aí o diabo colocou neles uma amarra. E a Bíblia diz que as cordas foram rompidas. O fogo que veio para destruir, Deus usa para dizer assim: não, vou usar essa crise para tirar o que não é dele, porque o diabo tentou colocar, e isso cai por terra, mas a graça vai envolvendo. E aí eu estou no meio da pandemia e continuo andando de cabeça erguida, dizendo: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que por certo ele vai se levantar. E aí eu estou no meio do barco afundando como Paulo, e Deus tranquiliza meu coração dizendo assim: fique em paz, ô capitão, já vai dar tudo certo. Como assim, Paulo? O barco vai salvar? Não, senhor. Vai afundar barco, vai afundar carga, vai cair tudo. Mas Deus já me falou: ninguém vai morrer, porque eu estou aqui e a presença dele garante. É a graça que está te sustentando até aqui. Você não morreu, você não parou e você não vai parar, porque a graça ainda está te abraçando, dizendo: vai, levanta, anda, insiste, nenhum fio do seu cabelo será tocado, porque eu sou contigo, diz o Senhor. A graça na vida dos meninos significa o quê? Vai ter fornalha, mas vai ter milagre. Vai ter crise, mas vão ter que coçar o olho para dizer: ué, não pode.
Todos os outros por muito menos já pereceram. A fornalha com uma vez quente já mata todo mundo. A dele está 7 vezes mais. Mas e aí? E aí eles estão passeando e tem mais alguém andando com eles. Se você não entendeu, eu vou melhorar isso. A graça vai fazer que o ímpio, que aquele que te prejudicou e quer o teu mal, olhe, fique sentando dizendo: agora ele morre, agora ele acaba, agora a empresa termina, agora ela entra na depressão, agora nunca mais vai sair disso, agora ele perde a família. E aí você continua andando e ele vai esperando o seu azar, o seu pior, e vai olhando de novo. Ué, o que está acontecendo? Alguém diz assim: isso é Deus. Ele é crente, ele é cheio do Espírito Santo, ele decidiu andar na presença, ele está na igreja na quarta, ele vai para a igreja domingo cedo, ele vai para a igreja domingo à noite, ele vai no círculo de oração, e quando não tem igreja na igreja, ele traz a igreja para casa, e ele vai trazendo essa presença. É essa graça que nos move. Ergue a voz e diz comigo: pela graça eu sou. Eu sou abençoado pela graça. Eu sou abençoado porque a graça me alcançou. Eu sou abençoado porque Ele me escolheu. Eu sou abençoado, não tenha medo de dizer isso. Você pode estar numa crise, mas isso não significa que você não é abençoado. Você pode estar num momento de dificuldade, mas o momento de dificuldade não invalida o projeto de Deus sobre você. Erga a voz e diga: eu sou abençoado. É a graça. É a graça. Hebreus 10:19, coloca na tela, vamos ler junto. Aleluia. Hebreus 10:19, olha o que diz o texto: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Vamos declarar isso, diga assim: tendo ousadia para entrar. Olha para um crente, deixa na tela aí, mas olha para alguém e diz assim: seja ousado. Se você está debaixo da graça, se você está na posição da graça, seja mais ousado. Não estou entendendo, pastor, vou melhorar para você isso. Acorda já o dia dizendo assim: hoje vai ser vitória. Aí tem uns crentes que até usa texto para se autodeprimir. Seja feita a vontade de Deus. Acorda com ousadia dizendo: hoje é o meu dia. Acorda abrindo a janela da porta dizendo: seu Satanás, sai da frente, porque eu estou debaixo da graça e hoje Deus está me dando uma unção para conquistar. E onde eu botar o pé eu já vou chegar espiritualizando. Para de se acovardar, de se apequenar, de ser um complexado espiritual. Se você está na posição da graça, levanta. Em vez de pensar: ixi, vou lá para o serviço encontrar aquela prova de novo, ixi, será que agora ele consegue me derrubar? Abre a porta, o Satanás vai saindo, porque hoje eu estou na graça. E eu sei que Deus vai me usar para mudar esse ambiente. E onde eu tocar, abençoado vai ser. Acorda todo dia e vai chamando a existência com ousadia. Por quê? Porque quem garante volta dela. Ousadia para entrar no santuário por onde? Por quem? Não, você não está entendendo. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que Ele fez. Quando eu entro no santuário, na presença com ousadia, não é porque eu consagrei 2 dias, não é porque eu fiz jejum, e aí eu venho para a igreja: hoje eu estou pingando óleo, estou pingando unção, estou cuspindo grana, nada disso não. É quando eu tomo consciência dizendo: eu sei que o sangue dele está sobre a minha vida, e é poderoso para me purificar de todo pecado.
é o sangue dele que me purifica. E se eu estou no sangue, eu estou na posição da graça. Então o diabo vai saindo, porque eu vou entrar com ousadia, vou pegar aquilo que é meu, vou possuir aquilo que é meu, e ninguém me impedirá. Empurrando um crente aí, empurra mesmo, vai. Seja ousado, toma posse, estabeleça a sua posição. Namando rebaixou de merres. Como é que estão as coisas, mano? Pastor, o senhor sabe, né? Como é que as coisas estão indo? Pastor, o senhor sabe. Eu não preciso ficar dando testemunho pessoal, mas tem hora que é bom para a gente acordar. Nós chegamos na igreja aqui num momento bem diferente do que a gente vive hoje. E aí a gente tem dois caminhos: desistir e voltar para trás, ou bater o pé, irmão, só para teimar e dizer assim: não, largo não. A igreja da Paulista devia caber ali umas 300 pessoas. E acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso no microfone. Os bancos eram vermelhos e tinha um monte de buraco na igreja. Nossa maior vitória é quando os buracos iam tampando. Dizia assim, sentou 3 irmãos ali, opa, esse buraco já não tem mais. Aí tirava a foto e a gente já viu, opa, já diminuiu os buracos da igreja. Aí um dia Deus nos deu a visão dizendo assim: vamos pro galpão. E aqui não tem avenida, não tem ponto de ônibus, não tem nada. Aí um pastor um dia veio visitar o galpão e disse assim, de outra igreja: você cansou de dormir? Eu falei: eu não entendi não. Eu falei: você é doido? Você vai ver um negócio desse tamanho no meio do nada e com uma igreja inexpressiva? Eu ouvi aquilo, quase que eu falei para trás de mim: Satanás, mas ia ser meio antiético. E ali eu comecei a entender que a graça é justamente isso. Não é sobre o momento, é sobre aquilo que Deus deseja fazer quando você tem ousadia. Se você permanecer como está conformado, dizendo: tu sabes, Senhor, você vai para o céu, mas vai para o céu como o Muttley. Você lembra do Muttley? Ninguém assistiu o desenho, não? Lembra o Ed Hart? Não, mas o Muttley era pior. Não, o Ed Hart também era ruim, porque o Ed Hart era aquela hiena que ficava: ó céu, ó vida, ó azar, né? E o Muttley, aquele que ficava entre a boca, né? Aquele cachorrinho do Dick Vigarista. Tem crente com unção do Muttley. Você está bem, irmão? Ó céu, ó vida, ó azar. Dá azar de conversar com ele. Você quer estragar seu dia, você liga para aquela pessoa. Vai para o céu. Eu não sei nem se vai ter algum lugar diferente para ele lá, porque até nós lá vai ter dificuldade de aguentar, porque ele vai ficar: o som está alto do trono, esses anjos batendo na asa, polui o visual, não dá para enxergar direito. Ele não é do mal, ele só desistiu de viver. E talvez você está me ouvindo aqui hoje esteja mais ou menos assim: está tudo bem, eu já me conformei. Mas o texto sagrado vai dizer assim: não vos conformeis com esse século, com esse tempo. Vai renovando seu entendimento. E isso não é só do lado espiritual, isso é do lado humano também. É entender: peraí, eu posso ser mais, eu posso viver mais, eu posso conquistar mais, eu posso ter mais ambição, no sentido bom da palavra, em buscar viver aquilo que Deus tem para mim. E aí a graça vai me dando essa ousadia de dizer: não, diabo, eu não abro mão de uma unha. Aquilo que Deus me disse que é meu, eu vou conquistar, eu vou pelejar, eu vou batalhar, mas vou no nome do Senhor. Alguém acorda, pelo amor de Deus.
Para de se lamentar, para de olhar para trás, para de ficar vendo o sol subir e descer e dizer: esse foi o dia que o Senhor fez. Começa a mobilizar o mundo espiritual. Acorda de manhã e faz a sua oração dizendo: esse é meu dia, esse é o meu tempo. O diabo está dizendo: mas é um ano da pandemia. E você diz: é isso aí, onde está todo mundo dando errado, eu decidi que em Deus eu vou dar certo. A gente precisa terminar. Diga comigo: graça não é de graça. Olha para alguém perto de você e diga assim: você precisa não fazer. Vamos voltar para o texto e a gente caminha para terminar. Primeira coisa é, voltemos lá. Abençoado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora me dá sua atenção aí, porque às vezes a gente olha para isso aqui e pensa que é só o ímpio. O ímpio, a palavra é tão enraizada na cultura de crente que até eu estou dizendo isso. A gente na verdade pensa que o ímpio é só quem está lá fora, mas às vezes tem ímpio aqui dentro também. Tem ímpio que tem o sangue que a gente tem. Porque na verdade a tradução ímpio, da palavra ímpio, tem muitas variantes, mas a principal que se adequa aqui não é o iníquo. Ímpio é aquele que não tem fé. Ímpio é aquele que não tem crença. Agora o leque abriu, né? Porque você pensa que o ímpio é só aquele que não é crente. Mas às vezes você vem contar cheio de alegria o seu sonho, e o ímpio é o irmão, igual tinha na casa de José. Vai dizer: não, você não. O problema, gente, quando a gente começa a ouvir essas coisas, isso vai minando a nossa realidade. Você pode estar cheio de autoconfiança, e não tem nada pior do que você estar vendendo um projeto. Você tem convicção, você projetou, acreditou naquilo. Aí você vem com aquela empolgação para contar para as pessoas: ó, porque assim, 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 a gente faz assim, assim, assim. E olha, e Deus me deu essa visão. O que você espera é que a galera vai vir junto. Vamos para cima. Isso aí vai explodir. E às vezes vai igual uma ola, sabe aquela de arquibancada, vai subindo. É legal, 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 legal. Daqui a pouco vem um que diz assim: pastor, maravilhoso, mas aquele mais, irmão, às vezes penetra o coração da gente, e aí toda a sua segurança vai para o lixo. Você já começa a pensar: eu não tinha pensado nisso, não sei. A máxima se cumpre. Acho que o melhor exemplo disso é Davi. Davi diz assim: eu vou enfrentar esse Golias. Olha o conselho dos ímpios. Irmãos, está fazendo o que aqui? Olha o conselho do ímpio, o rei, o homem mais importante de Israel. Eu acho que você não dá conta não, mas foi o seguinte: bota a minha armadura para ver se você sobrevive um tempo maior. Se Davi fica no conselho dos ímpios, ele não tinha nem chegado em Saul. Ou se houvesse chegado em Saul, não teria ido a Golias. Mas Davi talvez estava pensando nisso, dizendo assim: opa, peraí, não. Foi ele que me ungiu. E o conselho que vale para mim é aquilo que veio do alto, não aquilo que as pessoas estão me dizendo. Eu vou melhorar isso. Quando Deus te disser alguma coisa, é por isso que o texto não pode ter, é por isso que na vida da gente não pode ter as duas coisas, e o texto deixa claro. Porque para eu viver o 2, para eu ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, e consequentemente fazendo isso,
O que acontece quando eu faço isso? Eu começo a perceber que não há limites. Eu começo a perceber que se eu orar pelo doente, ele vai ser curado. Eu começo a perceber que eu posso tomar posse daquilo que Deus me garante. Quando eu tenho prazer na lei do Senhor, eu percebo que eu consigo passar por todas as coisas, ainda que seja a adversidade. E aí, como Paulo, eu me levanto dizendo: não, eu posso estar na crise, mas não vou me deprimir, não vou ficar aqui. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu tenho prazer na lei do Senhor, é isso. Mas quando meu coração está dividido, ouvindo o conselho dos ímpios, eu venho cheio da lei do Senhor. Nossa, Deus vai fazer, Deus vai me dar, eu vou agir, vou tomar atitude, vou colocar o pé, vou conquistar. Esse ano eu vou expandir, eu vou abrir meu negócio, eu vou ganhar mais um salário mais alto. Deus vai expandir minha vida. Esse ano eu caso, esse ano eu compro minha casa. Aí vem um demoniado e diz assim: eu acho que está na crise. E aí você sai dividido. E Jesus já ensinou dizendo: o reino dividido não subsiste. Fé é não ter dúvida. Fé é aquilo que moveu Pedro a descer do barco. Mas quando sopra o vento na boca dos inimigos, dos ímpios, eu olho para o vento e deixo de olhar para Jesus. E aí eu afundo. Mas qual é a beleza da graça? Ainda que a fé tenha vacilado pelo conselho dos ímpios, Jesus ainda estende a mão dizendo: volta, eu vou te garantir, porque fui eu que te deixei descer do barco, eu vou te trazer de volta para Ele. Alguém aqui está me ouvindo? Larga o relacionamento com esses conselhos de dúvida e começa a dizer: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu vou viver aquilo que a palavra me garante. E por que é que o Salmo diz: não anda? Porque essa é a única forma de proteger a graça na sua vida. Algumas pessoas dizem assim: tem alguém comigo, gente? Estão me ouvindo ainda? Antigamente tinha mais milagre na igreja. Alguém já ouviu isso? Antigamente Deus fazia mais. Alguém já ouviu isso? Vou explicar, você não vai cair da fé? Que antigamente crente era crente. Não entendeu, né? Era esquisito. Quem tem 40 anos, mais ou menos, 30 já mais ou menos, mas os 35, 40 já deve lembrar melhor disso. Ser crente não era status, ser crente era zombaria. O povo olhava pra gente na escola e dizia assim: você é crente. As meninas então só graça, porque o cabelo era maior, assembleando ia de saia para a escola. Mas tem um detalhe: ah, pastor, isso é uso e costume. Você sabe que a gente não. O dia que você me vê pregando de brinco, de calça, irmão, pode sair da igreja, porque eu caí da fé. Perdi a Bíblia e aí falta argumento, começa a ter que usar bobeira. Mas na simplicidade dos costumes havia uma separação. Porque aí crente tinha que andar com crente. Aí na escola a gente era zoado, né? Tinha o bullying, hoje tudo tem nome. Só que aí o que sobrava? Você tinha que achar um amigo da outra igreja, o outro da outra igreja, e ficava 3, 4 crentes isoladinho ali. Mas aquilo na verdade era um presente, porque a gente estava separado. As meninas podiam ser zombadas, mas aí ela já encontrava uma outra de saia de longe. Isso, aquilo é crente também, eu vou ficar amigo dela, vou sentar perto. E aí ficava 3, 4, só que a gente ficava separado. A gente tinha um isolamento sem perceber. A gente era zombado, mas a gente era mais guardado. Os relacionamentos eram diferentes. Por quê? Porque ninguém queria ser amigo da gente. Hoje ser crente virou status. Mas ao invés de trazê-los para cá por amor, pela palavra e pelo exemplo, muitos de nós estamos tentando isolar o texto sagrado, dizendo assim: não, eu vou me fazer de tolo. E aí você quer viver uma vida ímpia para poder trazer, você não vai trazer ninguém, você vai se perder junto. E agora misturou. Por quê? Porque a gente é crente aqui no templo quando vem ao templo. Antigamente as pessoas se levantavam domingo cedo e diziam: hoje é o dia do Senhor.
Era simples assim: eu vou para a igreja, a escola dominical, o ensaio dos jovens, o ensaio da banda, o ensaio da orquestra, e depois tem o culto à noite, e todo mundo alegre e satisfeito. Hoje você tem que ficar, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, autor e consumador da fé, sai do colchão de manhã e vem para a igreja. E vem Pedro, Tiago e João. Para vir no culto à noite, tem que ligar o gente da mídia, faz card, faz vídeo, põe testemunho, impulsiona, para ver se o povo tem vontade de vir à igreja. A gente está parecendo um restaurante, tem que fazer um negocinho com uma cara gostosa para ver se o povo vai lá comer. Isso está virando sinônimo da igreja. Se a igreja não tiver algo atrativo, eu não venho. Mas aquilo que me traz tem que ser a necessidade do Espírito. Eu não vim aqui hoje agredir ninguém, mas essa palavra precisa penetrar, dizendo: volte a se separar, volte a se afastar do conselho dos ímpios. Queira ganhar todo mundo, mas primeiro garanta que você não vai se perder. O que o texto está dizendo é: cuidado com quem você senta para falar e para ouvir. E hoje a palavra do altar está perdendo peso para essas modas. Surge um moleque que nunca dirigiu um grupo de jovens e começa a querer mentorear você. E aí você diz assim: meu pastor está fora da visão, a mensagem do pastor está horrível, porque o outro me ensinou 3 passos para eu mudar de vida. Aí surge um outro moleque dizendo: olha, você não precisa da igreja, você é a igreja. E aí ele levanta hashtag: não vou mais para a igreja, porque na igreja eles só querem o meu dinheiro, querem me controlar, querem fazer de mim o gado. Fica sozinho, amigo. E na hora que o diabo toma conta da sua vida, você tenta achar esse coach para ver se ele vai expulsar o seu demônio, para ver se ele vai orar por você. Você de congregação, valoriza aquele homem que está ali na frente. Você que está me ouvindo nesse vídeo da igrejinha pequena, e o seu pastor talvez não tenha uma grande retórica, mas eu garanto que ele está orando por você. E na hora da dificuldade, quando você ligar de madrugada, ele vai atender, vai chorar com você, vai lá no hospital te ajudar. Valoriza isso, amigo. Abençoado, primeiro lugar, a primeira atitude é não fazer, é se afastar de conselhos de ímpios. Ainda que os ímpios tenham uma carteira de pastor, ainda que os ímpios estejam pregando no congresso, ainda que os ímpios estejam fazendo cair fogo do céu, eu não posso andar no conselho deles. Para que eu seja abençoado, primeiro comece em não fazer. E não fazer é ouvir aquilo que não vem do céu. Alguém está me ouvindo? Vamos caminhar para acabar. 15 minutos a gente termina. Segunda coisa importante sobre o conselho. É interessante porque as pessoas que querem aconselhar dizem assim: olha, na minha opinião. Ou então vem assim e diz assim: olha, eu no seu lugar faria isso. Você quer conselho? Se você vai procurar um conselho pastoral e o seu pastor diz assim: olha, eu acho, eu penso, eu estou achando, desculpa. Conselho que vem de Deus, assim diz as Escrituras. Quando o diabo vem tratar com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eu não vou dar nada meu para você, eu vou te mostrar, porque eu quero ensinar como é que a igreja vence. Se me adorares, se prostrados me adorares, eu te dou, eu faço, eu te exalto. Jesus olha para ele e diz assim: assim diz a palavra. A palavra traz poder. Aquilo que eu acho é só o que eu acho. E um conselho a você que está aqui me ouvindo: você quer se meter na vida de alguém, ou quer dar conselho ainda que não deva talvez, mas então vai para a palavra. Por quê? Porque a palavra garante. Se você quer entrar na conversa de alguém, diz assim: peraí, olha, a Bíblia diz isso aqui, ó.
É isso que o texto diz. E se alguém te pedir um conselho, Deus pode estar te provando. Ao invés de dizer o que você acha e opinar, vai para a palavra dizendo: olha, eu não sei nem o que eu dizer para você, mas a palavra de Deus está dizendo isso, isso e isso. Jesus falou isso, isso e isso. Por quê? Porque a palavra não volta vazia. Aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia garante. Alguém está me ouvindo? Para a gente acabar, agora acaba mesmo. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no capim dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem meio termo. Um pé em cada canoa, você vai terminar molhado, amigo. Isso é tão sério, é tão espiritual, é tão apocalíptico, que Deus vai dizer: olha, eu odeio mais o morno do que o frio. O que Deus está dizendo é isso: o morno é pior, porque ele não tem coragem para não dizer que é crente, mas também não tem coragem para largar tudo e virar ímpio. Ele quer estar com um pé em cada canoa. Aí Deus fala assim: esse tipo de gente eu vou vomitar da minha boca. Eu termino te dizendo mais uma vez: de nada adianta dizer que é uma palavra. Toma posse da palavra. Deixar o Salmo 91 aberto na sala da sua casa. Se aquilo que está dirigindo a sua vida, e aqui eu vou terminar, não é a palavra. O que Deus está dizendo no texto é: aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Isso só é possível quando eu deixo as coisas do verso 1. Mas quando eu consigo fazer isso, a Bíblia diz: será como a árvore plantada. Estende a mão para receber. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, plantada junto à fonte. A árvore no lugar seco até preocupada, dizendo: ixi, cadê a água? Cadê chuva? Mas para nós a Bíblia diz: quando a palavra edifica a sua vida, é como se você estivesse junto da fonte toda hora. Nada vai te faltar. Vai ter nutriente, vai ter descanso, vai ter refrigério, vai ter alimento, vai ter sustância. É plantado junto ao ribeiro de águas. Estende a mão para receber, e vai dar fruto na estação própria. Vai dar fruto na estação própria. A árvore que está plantada na fonte não tem que se preocupar quando virá o fruto, porque a fonte está garantindo, dizendo: ainda que você não veja, ainda que os ventos sejam contrários, ainda que o sol esteja demais, eu estou te alimentando e não tem jeito, vai ter que frutificar. E fruto fala sobre sabor. Fruto está dizendo: o resultado da sua vida vai ter sabor. Fruto está dizendo, além do sabor, é aquilo que eu produzo. A Bíblia está dizendo: vai produzir. A Bíblia está dizendo: fruto é onde se abrigam as sementes para gerar outras árvores. Vou melhorar. Está dizendo: se você está plantado na raiz, perto da fonte, você vai ter sabor, você vai ter resultado, e você vai crescer, vai expandir, vai se multiplicar. É isso que o texto está dizendo. E aí ele diz mais coisas. Ele diz assim: cujas folhas não caem.
As folhas são sem dúvida a beleza da árvore. As folhas trazem a pompa da árvore. As folhas são sinônimo de vida. A primeira característica de uma árvore morta é perder a cor, perder suas folhas. O texto está dizendo: se você largar os conselhos de fora para viver na palavra, a sua aparência vai ser enxergada de longe. E quem enxergar de longe vai dizer: ih, ali tem vida, ali tem prosperidade, ali está sendo irrigado, ali é uma vida na palavra, ali é uma vida que frutifica, ali é uma vida que prospera. E ele termina dizendo: tudo quanto fizer, prosperará. Você pode dizer comigo isso? Tudo que fizer, prosperará. Diga comigo assim: quem tem prazer na lei do Senhor, tudo que faz, prospera. Agora eu termino de verdade, a última vez que eu digo isso. Olha para mim. Olha o conselho dos ímpios: trabalha até mais tarde. Olha o conselho dos ímpios: arruma mais um serviço. Olha o conselho dos ímpios: não se contente com o que você já tem, você precisa de mais. Olha o conselho dos ímpios: seu marido não te valoriza, arruma outro. Olha o conselho dos ímpios: eu acho que você não precisa mais. Olha o conselho da palavra: busque em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o conselho da palavra: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Olha o conselho da palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma. O conselho do ímpio: guarda dinheiro, a pandemia está aí, você não sabe onde vai. O conselho da palavra: fica tranquilo, não se turbe o vosso coração, não, fique em paz. Por que você está ansioso? Porque lembra do pardal, que não planta nem colhe, mas Deus alimenta todo dia. Está preocupado com o que vai vestir? Lembra do lírio dos campos, nunca costuraram uma roupa, todo dia o Senhor os veste. Quando eu vivo pelo conselho da palavra, eu entendo que não é a minha atitude em relação ao mundo, mas é a minha atitude em relação a Deus que vai trazer sobre a minha vida aquilo que eu preciso. Que a graça do Senhor se derrame sobre nós e que a palavra possa crescer nos nossos corações. E você que recebe essa palavra, eu te convido para fechar os seus olhos e tirar um tempo de aplicação. É pegar tudo que você ouviu e depositar no coração agora. É pedir a Deus: Senhor, faça que essa palavra cresça, que eu possa entender, que eu possa guardar. É pedir a Deus, Senhor, que como a terra fértil, não a que tinha espinhos nem pedras, mas a terra boa, seja o meu coração para que essa palavra cresça de verdade. Recebe a palavra do Senhor aí, tenha o seu tempo com Ele.
Bíblia diz que aqueles que estão na palavra de Deus são como árvore. Como árvore o que, gente? Olha para alguém perto de você assim, plantada. Árvore plantada não escolhe o lugar onde está, porque quem sabe é quem planta. Deus diz: você será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Eu é que vou escolher o lugar certo para te colocar. Mas se eu voltar para o conselho dos ímpios, é como se alguém viesse e arrancasse a árvore do lugar. E se a gente ficar arrancando a árvore toda hora, ela nunca vai crescer. Dedo de crente aí, de exortação. Olha para alguém e diz assim, ó: fica onde Deus te colocou. Bate o pé, deixa a raiz entrar para dentro. Nem vento de doutrina, nem crise, nem pandemia, nem ninguém vai te arrancar daí. Fica firme no propósito onde Deus te colocou. Onde Deus te plantou, permanece. Se Deus te colocou, fica. Não abre mão, não larga. Pastor, mas está soprando. Quem tem raiz não vai ser arrancado. O vento pode até te fazer curvar, mas estende a mão para receber. Uma hora esse vento passa, e aí você volta no mesmo estado. O vento se foi e você vai continuar crescendo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, eu preguei a tua palavra. Que a tua graça nos estabilize como uma árvore de raízes profundas, que suporta tempestades e ventos. Que possamos entender, Senhor, a importância de não fazer. Que antes daquilo que a gente quer fazer, deseja fazer, que possamos levar a sério aquilo que devemos deixar de fazer. Que possamos entender, Senhor, que somente separados, apartados para Ti, consagrados ao Senhor, a Tua lei será o foco da nossa vida, o centro da nossa alma. E só assim estaremos plantados no propósito que o Senhor nos criou para viver. Nos ajuda, Senhor, a fechar os ouvidos para os conselhos dos ímpios, a não gastar tempo no caminho dos pecadores e nem perder mais tempo ainda sentando-nos na roda de quem não tem conversa do céu. Que os teus pensamentos possam ser o desejo dos nossos pensamentos. Que possamos te conhecer e perseguir e prosseguir em te conhecer, Senhor. Dá que seja assim, para que possamos, como árvores plantadas junto ao ribeiro, não só crescer, mas frutificar. Não só frutificar, mas ter folhas que permaneçam. É pelo que eu oro e abençoo os teus filhos, a tua igreja, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra,